glória do seu santo nome. Meus irmãos, o texto que nós lemos de Isaías, capítulo 6, é um dos textos mais conhecidos do livro de Isaías. Para quem não sabe, o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, é chamado de Evangelho do Antigo Testamento. Talvez você não saiba disso, talvez já saiba. Mas o livro do profeta Isaías é chamado de Evangelho do Antigo Testamento. Por quê? Porque o profeta Isaías foi o profeta que mais falou sobre Jesus. O profeta Isaías tem passagem do livro do profeta Isaías que a gente pensa que dá a impressão que parece que Isaías escreveu aquele capítulo assim, olha, Jesus pendurado na cruz, e o Isaías ali no pé olhando, ao pé da cruz olhando, com o livro na mão escrevendo sobre a vida de Jesus. O capítulo 53 é isso. Quando você lê o capítulo 53 de Isaías, parece que Isaías estava vendo Jesus pendurado na cruz. De tantos detalhes que ele dá, inclusive palavras que Jesus falou pendurado lá na cruz, o Isaías escreve. É muito interessante isso. E o profeta Isaías, sobre esse capítulo 53, tem uma coisa interessante. Lá nos Estados Unidos, que é uma nação cosmopolita, né? Que tem gente do mundo inteiro morando lá nos Estados Unidos, em qualquer lugar hoje, mas lá tem muito. Teve uma escola, onde todas as vezes que ia começar a aula, alguém era convidado a ler a Bíblia. Então tinha mais aluno cristão do que judeu. Tinha aluno judeu, tinha aluno muçulmano, mas tinha mais cristão do que judeu. E aí todas as vezes, na maioria das vezes, os cristãos pegavam a Bíblia e liam no Novo Testamento. E os judeus ficavam chateados. E aí houve uma manifestação, uma reclamação, e eles foram então, teve uma reunião para definir por que os cristãos só liam no Novo Testamento, e normalmente os cristãos escolhiam para ler passagem que falava de Jesus, e aí os judeus ficavam com raiva, né? E aí o diretor do colégio teve uma ideia interessante. Para acabar com a discussão, o Antigo Testamento, tanto os cristãos como os judeus reconhecem como sendo a palavra de Deus, sim ou não? Sim. Então faz o seguinte, na hora que for ler a Bíblia, em vez de ler no Novo Testamento, lê no Antigo Testamento, que serve para os dois, tanto para judeu quanto para cristão. E eles aceitaram. Quando foi na aula seguinte, alguém pegou, sem citar o nome da Bíblia, pegou e leu Isaías 53. E aí um dos judeus disse, olha, já está falando de Jesus, mas foi Isaías que escreveu. É do Antigo Testamento, então vocês têm que aceitar agora, não é do Novo Testamento. E é uma coisa interessante mesmo, porque o capítulo 53, ele mostra assim detalhes sobre a crucificação de Jesus. Isaías também, ele é como se fosse uma mini Bíblia. Uma Bíblia condensada. Porque tudo que a Bíblia fala no sentido geral, aparece de forma reduzida dentro do livro de Isaías. Só para vocês terem uma ideia, a Bíblia tem 66 livros. O livro de Isaías tem 66 capítulos. E cada um dos capítulos, ele tem aquela tendência de ir puxando para a questão do Messias, que ela vai tendo uma evolução. É interessante o livro de Isaías. Ele vai tendo uma evolução de forma que começa mostrando o pecado do povo. Capítulo 1 de Isaías vai falar sobre que o povo está todo completamente em pecado. Capítulo 1, Deus diz para o povo o seguinte, olha, do alto da cabeça até a planta dos pés, não há neles coisa saudável. Estão todos corrompidos. Estão todos apodrecidos. E aí vai falando do pecado do povo. E vai evoluindo. Tem o chamado de Isaías aqui no capítulo 6. Né? E aí o texto vai evoluindo. Para a gente não gastar muito tempo, basta eu dizer para os irmãos que o livro de Isaías termina falando sobre a Nova Jerusalém. O livro de Isaías termina falando sobre a eternidade. O futuro que o povo de Deus vai viver com o Senhor por ter obedecido a Ele, por ter andado na sua palavra. Então, tudo que acontece na Bíblia
aparece de forma condensada no livro de Isaías. Por isso que o livro de Isaías é como se fosse uma mini Bíblia. É como se fosse uma Bíblia reduzida. Mas, nesse texto que nós lemos, que é o chamado de Isaías, e eu não quero entrar em todos os detalhes, bastando dizer para os irmãos que o profeta Isaías, ele era primo do rei Uzias. Ele era parente próximo do rei Uzias. E talvez por isso, Isaías começa dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Muitos pregadores, muitos teólogos estão de acordo de que parece que Isaías, por causa da proximidade com o rei, parentesco com o rei, quem sabe usufruindo de uma boa condição financeira, Isaías não era pobre não. Tem muito profeta aí que passava fome, passava dificuldade, mas Isaías não era pobre não. O Isaías era um homem da linhagem real, da família real. Então Isaías, ele era rico. E Isaías, talvez pela proximidade com o rei, ele deixou de buscar o Senhor. Talvez Isaías tenha permitido que aquela situação boa, e infelizmente, irmãos, isso acontece muito. Tem muitas pessoas que quando estão passando um momento difícil, buscam a Deus, mas quando estão passando um momento bom, acabam abandonando o Senhor. A situação está ruim, nos pés de Deus. A situação está boa, a gente vai esbanjar. Deus falou isso para o povo de Israel. Sabe o que Deus falou para Israel? Deus disse assim, olha, eu dei para vocês ouro, eu dei para vocês prata, eu dei para vocês casa, eu dei para vocês vinhedos, eu dei para vocês árvore frutífera que vocês não plantaram, eu dei água para vocês beber de poço que vocês não cavaram, eu dei coisas para vocês que vocês não mereciam, mas vocês pegaram o meu ouro e a minha prata e foram gastar com Baal. E geralmente é isso que acontece, né? A gente ganha com Deus e gasta com Baal. Ganha com Deus e gasta no mundo. Mas que o nosso coração não seja assim. Que nós com Deus sejamos como diz no casamento, né? Na alegria ou na tristeza? Na abundância ou na escassez? Que nós estejamos sempre aos pés do Senhor em todas as circunstâncias. Mas parece que Isaías, em algum momento, ele deixou a coisa andar livremente. E o Isaías, talvez no ano que o rei, o primo dele morreu, talvez ele tenha deixado de olhar para aquelas coisas que são transitórias, para aquelas coisas que não trazem fundamento para a vida eterna. Talvez por isso Isaías diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Quer dizer, no ano em que eu me desliguei dessas coisas físicas, eu comecei a olhar de novo para o mundo espiritual. E aí a vida espiritual de Isaías muda também. Quem sabe quanto tempo sem visão? Quem sabe quanto tempo sem sentir a presença de Deus? Quem sabe quanto tempo sem sentir a glória de Deus? Quem sabe quanto tempo sem ter comunhão com Deus, comunhão verdadeira, por causa da bonança que cerca. Mas aí no ano em que morreu o rei Uzias, disse ele, eu vi o Senhor. E eu quero frisar aqui, para a gente, tem muita coisa boa aqui para a gente se alimentar aqui nesse texto, mas a gente teria que passar umas 3 horas ministrando aí não dá, né? Eu quero só chamar a atenção dos irmãos para 2 coisas. Primeiro, a Bíblia Sagrada diz que quando Isaías viu o Senhor, a primeira coisa que ele sentiu foi o quê? O pecado dele. Quando a pessoa está afastada de Deus, você não consegue ver que você está vivendo de forma muito diferente do que você viveria caso você estivesse em comunhão com Deus. Tem coisas que nós permitimos entrar na nossa vida quando nós estamos afastados de Deus, que nós não permitiríamos se a nossa situação com Deus fosse outra. Às vezes aquela pessoa que não está mais orando, não está mais jejuando, não está lendo Bíblia, pouco está congregando, pouco está se dedicando a Deus, a vida dela vai se endurecendo, de forma que ela começa a aceitar muitas coisas
que ela não aceitava antes. De forma que ela começa a permitir na vida dela muitas coisas que ela não permitiria antes. Mas como ela vai se ausentando de Deus, e à medida que você se ausenta de Deus, você vai permitindo que coisas alheias à vontade de Deus, elas grudem em você, elas sejam anexadas em você, de forma que você perde a visão de Deus cada vez mais. E cada vez mais, você começa a achar que isso aqui não tem problema, que Deus não se importa com isso, que Deus não vai levar em conta o fato de que em algum momento você vê alguma cena indecente, que em algum momento você fala uma palavra imoral, que em algum momento você vive de forma como os ímpios vivem. De vez em quando você vai se afastando de Deus, mais e mais coisas que são alheias à vontade de Deus costumam se segurar em você, grudar em você. Mas quando você entra na presença de Deus, as máscaras caem. Quando você entra na presença de Deus, a grandeza de Deus, a santidade de Deus, o poder de Deus, a beleza de Deus, a maravilha que é Deus, fazem com que você olhe para si mesmo. Quando você entra na presença de Deus, o que fica aparente, a santidade de Deus é tão grande, que nós conseguimos ver de forma muito clara o nosso pecado. Você pega uma parede dessa aqui branca, e a gente coloca um pedaço de coisa branco aqui, ninguém vai ver. Mas se você coloca uma coisa aqui, um sujo, por exemplo, você vai ali, pega a lama e dá um risco aqui. Pode ser pequeno como for, os irmãos estão lá, dá para ver. É assim quando nós entramos na presença de Deus. Deus é santo. Deus é puro. O profeta Abacuque disse para Deus: tu és tão puro de olhos que tu não consegues contemplar o mal. Deus não olha. Deus retira o seu olhar de nós, o seu olhar protetor sai de nós, é desviado de nós, porque a palavra de Deus diz que Deus é tão puro de olhos que Ele não contempla o pecado. Quando a nossa vida está mergulhada no pecado, o olhar de Deus não está sobre nós, mas a Bíblia Sagrada diz, o Senhor diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Quando é o fiel, o olho de Deus, o olhar de Deus está sobre você. Quando você é fiel, você é alvo das bênçãos de Deus. Quando você é fiel, você é alvo da proteção de Deus. Mas quando você está em infidelidade, Deus não olha para você. Agora, o Isaías, quando ele entra na presença de Deus, ele olha para Deus e diz assim: eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. Aqui diz o seu séquito. Em outra tradução diz as abas das suas vestes. Quer dizer, é a glória que seguia o Senhor, é a glória que envolve Deus. Tudo que envolve Deus, o poder, a glória de Deus que envolve Deus, estava enchendo aquele ambiente. E aí o Isaías, quando viu a glória de Deus, a santidade de Deus, ele viu os querubins, os serafins, diz a Bíblia, clamando, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E aí dá uma ideia para Isaías de uma coisa interessante. Os serafins estão dizendo para Isaías assim: Isaías, tu está agora aqui dentro da casa de Deus, dentro do templo de Deus, porque ele diz: eu vi o Senhor sentado no seu trono. Então tu está aqui dentro da casa de Deus, tu está vendo a glória de Deus, aí tu está vendo a tua imperfeição, o teu pecado. Mas eu quero que tu saiba que a glória do Senhor não enche só o templo. A glória do Senhor não enche só uma casa. A glória do Senhor não enche só um lugar onde está uma ou duas pessoas. A glória do Senhor enche a terra inteira. A glória do Senhor enche os céus. A glória do Senhor enche o universo. A glória do Senhor enche todas as coisas, porque o Senhor é onipresente. Deus está presente lá no teu trabalho. Deus está presente na tua escola. Deus está presente na tua casa. Seja santo em todo lugar, porque santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Louvado seja o Senhor. Então Isaías olha para ele, quando ele vê isso tudo, ele diz assim: ai de mim, estou morrendo, eu vou morrer. Todo judeu tinha na cabeça dele que se ele visse a Deus, ele caía morto. Foi isso que Deus falou para Moisés, não foi? Moisés disse: Senhor, eu quero ver o teu rosto. E o Senhor disse: olha, o meu rosto tu não pode ver não. Tu vai me ver pelas costas, ou seja, eu vou deixar tu ver um
pouquinho da minha glória. Porque não tem homem, Moisés, nesse mundo que possa ver a minha face e continuar vivo. Se tu vê a minha face, tu cai morto agora, Moisés. Tu é destruído de uma forma. Mas eu vou deixar tu ver só um pouquinho da minha glória. E a Bíblia Sagrada diz que Deus fez isso com Moisés. O pai de Sansão, quando o anjo apareceu para a mulher dele, e depois ele pediu para ver, ele viu também. Quando o anjo desaparece, ele disse para a mulher dele: mulher, nós vamos morrer, porque nós vimos o Senhor. E ele não viu o Senhor, ele viu um anjo. Mas ele imaginou: é o Senhor, então nós vamos morrer. E aí a mulher dele disse: calma, Deus não quer matar a gente não. Mas eles tinham essa ideia de que se visse o Senhor, eles iam morrer. Por quê? Porque quando eu vejo o Senhor, fica claro que eu sou um pecador. Fica claro, e principalmente a nossa consciência pega muito conosco quando a gente não está vivendo segundo os ditames da palavra de Deus. E aí sabe o que aconteceu? Isaías disse assim: ai de mim, porque eu vou perecendo. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que pode significar que o Isaías estava se deixando levar pelo meio ambiente onde vive. Às vezes o irmão vem para a igreja e está clamando a Deus, está adorando a Deus, exaltando a Deus. Mas quando chega lá no trabalho, tem aquela pessoa contando aquela piada imunda. Tem uma pessoa falando uma coisa que não deve. Tem outra pessoa fazendo algo que não deveria fazer. E aquele crente acaba se envolvendo com aquilo. Quando a gente entra na presença de Deus, muita gente não sente mais a glória de Deus. Porque quando ele entra na presença de Deus, a sua consciência lhe acusa. A sua consciência faz ele lembrar de tudo aquilo que ele viveu lá fora. E ele não consegue mais se sentir bem na presença de Deus. Mas tem uma notícia maravilhosa. O Isaías, quando viu isso, disse: eu vou morrer, porque eu sou um homem impuro, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu vi o Senhor, eu vou morrer. A Bíblia Sagrada diz que um anjo pegou com uma tenaz, com um pegador daquele, pegou uma brasa do altar, veio e encostou nos lábios de Isaías. Isso deve ter doído. Isso deve ter doído. Mas ele encostou nos lábios de Isaías e disse: olha, isso aqui, essa brasa que saiu do fogo do altar do Senhor, tocou nos teus lábios, a tua iniquidade foi purificada. A mensagem que tem hoje é que não importa se você, em um momento da sua vida, permitiu que o pecado entrasse, se você permitiu que a tua vida fosse contaminada, Deus tem purificação para você nesta noite. Deus tem restauração para você nesta noite. Deus tem algo para fazer na tua vida nesta noite. Basta que você clame ao Senhor, que você coloque a sua vida na presença de Deus. Tem gente que quando se vê em pecado na presença de Deus, ele faz que nem Caim. O Caim, ele pecou e Deus falou para ele. E o Caim disse: se afastou, disse: olha, Senhor, isso que tu está falando é muito, eu não vou conseguir suportar. E a Bíblia Sagrada diz que o Caim se afastou de Deus e foi embora para uma terra distante. Tem muita gente que faz isso. Ele sente o seu pecado. Sentir que está em pecado, quando você está em pecado mesmo, não é ruim, é bom. Sentir que você falhou, quando você falhou mesmo, não é ruim, é bom. Significa que ainda há alguma sensibilidade na tua vida. Mas quando você sente que está em pecado, a partir daí, você tem que tomar a atitude correta. E eu quero que você saiba que a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, diz a palavra do Senhor. Você não precisa se afastar de Deus. Ah, Senhor, mas eu fiz algo tão terrível. Entra na presença dEle, confesse para Ele que você pecou de fato, você reconhece o seu pecado, que você não deveria ter andado da maneira como andou, e nesta noite Deus vai encostar esse fogo em você, esta noite Deus vai purificar você, esta noite Deus vai restaurar você, esta noite Deus vai renovar a tua vida, porque o fogo do Espírito Santo vai tocar na tua vida nesta noite, e Deus vai renovar a tua vida. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrarmos, muito interessante que Deus fala. Deus diz assim, olha, quando ele é purificado, ele diz: eu ouvi a voz do Senhor. Depois disso, ou seja, depois de eu ser purificado, eu ouvi a voz do Senhor. Quem sabe, meus irmãos, às vezes a gente vai até na igreja e Deus está falando com a gente. Mas o próprio Deus disse, nós lemos aqui, vocês ouviram o que foi o último versículo que nós lemos? Diz assim:
versículo 9. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. O que Isaías está escrevendo aqui é linguagem clássica, né? Em linguagem popular, o Isaías está dizendo assim, olha, vocês estão ouvindo, estão escutando, mas não estão ouvindo. Vocês estão escutando, mas não estão ouvindo. Vocês estão olhando, mas não estão vendo. Porque o ouvido de vocês está tapado. Os olhos de vocês estão cegos. Porque quando você está em pecado, até a pessoa que vai nos repreender te fica com raiva dele. Vocês sabem disso. Se tem algum irmão, que tem alguma pessoa que está na sua casa que não quer mais servir a Deus, quando você vai falar para ele do erro dele, ele fica com raiva de você. Ele não vai reclamar, ele não vai te agradecer. Ele faz esculhambar contigo. Quando você vai chamar a atenção de alguém, por mais cauteloso que você faça, aquela pessoa não dá ouvido, porque ele ouviu, ele escutou, mas ele não deu ouvidos a você, o que a Bíblia Sagrada está dizendo. E quem sabe quantas vezes Isaías ouviu a voz de Deus, mas não percebeu que era Deus falando com ele. Quem sabe nesta noite você possa perceber que Deus está falando com você, Deus está falando contigo, meu irmão, minha irmã. Deus está trazendo uma mensagem para o teu coração nesta noite. E aí Isaías diz, eu ouvi o Senhor. E o que o Isaías ouve Deus dizer? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem sabe, meus irmãos, desde que você foi chamado, desde que você aceitou Jesus, Deus está dizendo, quem eu vou enviar? Quem é que vai fazer isso por nós? Porque tem dois momentos aqui, que a Bíblia Sagrada, nessa passagem, que a Bíblia Sagrada demonstra a Trindade. Tem um grupo de pessoas que se dizem cristãos, mas que eles não acreditam na Trindade, né? Eles não acreditam que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem uns, como Testemunha de Jeová, por exemplo, que eles dizem que só é o Pai, só é Jeová, o Pai. Já tem um outro grupo, Unida do Brasil, por exemplo, eles dizem que só é o Filho, só é Jesus. Não tem o Pai, não tem o Espírito Santo. Eu estou admirado, Timóteo, que ainda não apareceu uma seita para dizer que só tem o Espírito Santo. Porque tem uma que diz que só tem o Pai. Tem a outra que diz que só tem o Filho. Está faltando uma para dizer que só tem o Espírito Santo. Mas a Bíblia Sagrada diz que tem 3. Pai, Filho, Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. E nessa passagem de Isaías aparece 2 vezes, mostrando que não é só uma pessoa. Primeira vez é quando os anjos, os serafins estão cantando. O que os serafins estão cantando? Santo. Quantas vezes eles falam? 3 vezes. Ele diz assim, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Olha, santo, santo, santo. É como se eles estivessem a dizer, o Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo. 3 vezes é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Essa é a primeira vez. A segunda vez é aqui, no versículo 6, né? Versículo 8. Isaías diz assim, depois disso eu ouvi a voz do Senhor. E o Senhor está dizendo para Isaías, quem eu vou enviar? Uma pessoa aí, né? Eu vou enviar. E aí ele diz, quem irá por nós? Aparece de novo que não é só uma pessoa. Porque eu não posso falar para o irmão Diego ali, Diego, tu nos obedece aqui? Tu nos obedece aqui, vai lá fazer tal coisa ali? Aí o Diego vai olhar, pastor, que nos obedece, o senhor está apontando só para o senhor. Quando a Bíblia Sagrada diz que Deus falou, o correto era dizer, quem há de ir por mim? Quem é que eu vou enviar? Quem é que vai por mim? Mas o Senhor não disse quem é que vai por mim, Ele disse quem há de ir por nós. Quando você é enviado para fazer a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. Porque quem age, quem opera é Deus. Quem opera é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Mas Deus usa instrumentos. E Deus está dizendo aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está dizendo aqui, quem é que vai querer ser meu instrumento para fazer o que eu quero que faça? E quem sabe quantas vezes Isaías ouviu isso e não falou nada.
Porque o pecado nos impede de fazer a vontade de Deus. O pecado nos impede de fazer a obra de Deus. O pecado nos impede de cumprir o mandato de Deus, de cumprir a vontade de Deus. Mas, meus irmãos, nesta noite, em nome de Jesus, eu quero que você possa sentir o perdão de Deus, o amor de Deus, a purificação de Deus. Eu quero que você possa sentir nessa noite Deus santificando a tua vida. E se santifique você de uma tal forma que os teus ouvidos se abram, os teus olhos não sejam mais cegos. E nesta noite você possa ouvir a voz de Deus dizendo: eu tenho uma obra no Tancredo Neves, eu tenho uma obra para fazer na terra, e eu estou precisando de pessoas que se coloquem como instrumento para que sejam usados por mim. E quem dera nesta noite, cada um de nós que estamos aqui possa levantar a mão, porque quem sabe quantas vezes Deus falou, Isaías está lá, não é comigo, não é comigo, mas agora que Isaías foi purificado, Deus pergunta: quem enviarei, quem há de ir por nós? Quem sabe Isaías levanta a mão dizendo: envia-me a mim, Senhor, eu quero ser usado. E quem sabe quantas vezes Deus já tentou levantar você para ser um vaso, instrumento nas mãos de Deus, e você está aí calado. Quem sabe o pastor não aparece, quem sabe o dirigente não aparece, quem sabe esse ou aquele não é usado, mas não sou eu. Deus está chamando você, Deus quer usar você, e cada pessoa que foi chamado para ser instrumento de Deus para a glória do seu nome. Quero convidar você a se colocar em pé nesta noite, por favor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Querido, eu quero convidar você para orar nesta noite. Eu não quero convidar ninguém para vir aqui à frente, não. Mas eu quero desafiar você a, entrando em oração na presença de Deus, você possa dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Tem tantas pessoas que poderiam estar sendo usadas tremendamente na presença de Deus. Tem tantas pessoas que têm dons e têm talentos. Tem tantas pessoas que têm ministérios maravilhosos para ser usado em favor do outro. E está deixando a vida passar. Está deixando a vida escoar. Como areia entre os dedos das mãos, como diz aquele hino antigo. Aquele hino antigo. Quem sabe quantas vezes o Senhor já mostrou para você que você tem ministério, talento, dons. E para que você saiba do que a palavra de Deus ensina, Jesus disse que todos nós temos. Já leram a parábola dos talentos, né? Ele diz: ele chamou todos os seus servos e deu a cada um talentos conforme a sua capacidade. Você tem talento, minha irmã? Você tem talento, meu irmão? Você tem talento, meu irmão, minha irmã? Você tem talentos. Você tem algo de Deus para desenvolver. Você tem algo para fazer para Deus. Você tem algo em que você poderá ser usado tremendamente nas mãos de Deus. E tem mais. Aquilo que Deus chamou você para fazer, ninguém pode fazer. Ninguém. Aquilo que Deus chamou você para fazer, só você tem o talento, o dom e o ministério necessário para fazer. Se você não fizer, não será feito. Pastor, mas se eu fizer, não dá para o senhor fazer no meu lugar? Eu já tenho o meu. Eu sou servo e eu já tenho as minhas incumbências já. Eu já tenho as minhas funções, eu já tenho o meu talento, o meu dom, o meu ministério, seja lá o que for. Deus já me deu a minha tarefa. Eu não tenho como fazer a minha tarefa e a tua. Se tu não fizer a tua, não tem quem faça. Mas e o irmão aqui do lado que não está fazendo nada? Ele não está fazendo porque ele não quer, mas responsabilidade ele tem. Chamado ele tem, talento ele tem, dom ele tem, ministério ele tem. De forma que nem eu, nem vocês, nenhum de nós foi chamado para ser o esquentador de banco da igreja. Nós fomos chamados para fazer. Nós fomos chamados para realizar. E Deus está dizendo nesta noite: quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? E em oração você fala para Deus se você está disposto ou não. Aleluia. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás
de bom. Mais um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Diga de novo. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Diga assim: dá-me um coração igual ao teu. A obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Diga: ensina-me, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Soberano Pai, maravilhoso e eterno Deus, nesta noite, Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio de poder ministrar a tua palavra ao teu povo, pelo privilégio de poder, Senhor, cantar louvores, pelo privilégio de poder orar, de poder buscar a tua face, de estar reunido com meus irmãos, de poder olhar pessoas que têm sido abençoadas por ti, pessoas que têm sido tocadas pelo teu poder, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por todas as tuas bênçãos, Pai, no nome santo de Jesus, meu Deus. Senhor, estende as tuas mãos e abençoa o teu povo que nesta noite, Senhor, eu espero que todos estejam fazendo uma renovação de aliança contigo. Meu Deus, talvez haja alguma pessoa que tenha permitido que a proximidade com o mundo pudesse contaminá-los, o relacionamento com o mundo pudesse ter contaminado o coração dos teus filhos, de tuas filhas de alguma forma, Pai. Pode ser que haja pessoas que deixaram se ferir pelo pecado desse mundo, e pode ser que haja pessoas agora, Senhor, que estão descansando, meu Pai, que não sentem mais a tua presença, não sentem mais a tua glória, quem sabe levados pelo bom momento, pelas bênçãos que o Senhor tem dado. As pessoas não têm sentido vontade de orar, não tem nem sentido necessidade de buscar a tua presença, mas nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, vem agora tocar em cada coração, vem agora tocar em cada vida, e vem levantar o teu povo, Senhor, para que o teu povo possa hoje responder ao teu chamado, quando o Senhor disser: quem enviarei, quem há de ir por mim, por nós, cada um de nós possa levantar a mão dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, meu Deus. Que cada um de nós seja alguém disposto a ser usado tremendamente para a glória do teu santo nome. Meu Pai, muito obrigado por tuas bênçãos, obrigado por tua palavra, obrigado pela vida dos teus filhos. Agora leva teu povo em paz, Senhor, meu Deus, e que esta palavra possa remoer no coração de cada um, esta palavra possa ser usada por ti de uma forma tremenda, de forma que cada um de nós possa, Senhor, ainda hoje tomar uma atitude
humilde e se colocar na tua presença e pedir perdão e dizer: eu estou de lábios impuros, eu estou com o coração impuro, mas eu quero ser purificado, Senhor. E o Senhor venha purificar o seu povo e venha nos habilitar para nos usar de forma tremenda e gloriosa para louvor e para a glória do teu nome, Pai. Muito obrigado por tudo. Dá uma semana de paz, de bênção e de vitória para todo o teu povo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. E abre mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou.